A paz do Senhor Jesus, a Bíblia diz assim no livro do profeta Isaías, capítulo 28, no versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Toda estrutura antiga, ela era alicerçada, ela tinha como fundamento uma pedra de esquina, uma pedra angular. Era uma espécie de pedra que ela era a base da construção. Ela servia como apoio, como alicerce, como fundamento daquela construção. E todo o edifício ele era feito a partir daquela pedra. O texto do profeta Isaías mostra Jesus como sendo a pedra de esquina, a pedra angular, o fundamento tanto para o povo de Israel como para a igreja. Uma pedra escolhida, uma pedra que o próprio Senhor Deus escolheu para que fosse a base da obra que ele realizaria na terra, para alcançar o homem, para reatar a comunhão do homem com ele. O texto diz, assentei em Sião uma pedra, ou seja, Jesus foi estabelecido como sendo a base da igreja e a base para a vida do homem. Aquele que entender isso e praticar isso, colocar o Senhor como centro, tudo vai bem na sua vida. É um princípio bíblico. Jesus é uma pedra que já foi provada, e o texto segue dizendo, pedra já provada. Ele conhece tudo aquilo que a gente vive, ele conhece. Todas as nossas angústias, toda a nossa dor, todo o nosso medo. Até o nosso medo ele conhece, porque ele passou por isso tudo. Ele foi provado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para que o Senhor ele compreendesse as nossas dores, para que ele compreendesse aquilo que a gente vive, ele teve que vir ao mundo como homem para viver as nossas aflições. Não pense o irmão, a irmã, que o Senhor ele não sabe do que você sente, do que você está passando. Ele sabe. Ele viveu a mesma coisa que nós vivemos. Ele viveu o deserto. Jesus viveu o deserto. Toda a humilhação, toda a injustiça, toda a vergonha, isso tudo, ele também passou por isso. É uma pedra que já foi provada. O texto segue dizendo, pedra preciosa. Qual é o valor que o Senhor tem na nossa vida? Qual é o valor que ele tem na sua vida? Nós entramos no deserto porque Jesus não tinha o valor que deveria ter. No nosso casamento, na nossa família. O emprego, de repente, tinha mais valor, o dinheiro tinha mais valor, o marido tinha mais valor, a esposa tinha mais valor, os filhos. Tudo tinha mais valor do que o Senhor. Então Jesus não era pedra preciosa, por isso que nós fomos parar no deserto. Por isso que o deserto veio até nós. Porque o Senhor ele não era o nosso tesouro. E a palavra diz o quê? Não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis no céu. Porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O nosso tesouro não era o Senhor. Ou se foi, deixou de ser em algum momento. Por isso que a palavra diz, uma pedra preciosa. Pedra de esquina. É uma pedra colocada no ângulo de 2 muros, fazendo a amarração. Essa pedra não deixa brechas. Ela junta as 2 partes de um muro. Quando o Senhor ele faz parte da nossa vida, não há brechas. Não há como o inimigo entrar, não há a possibilidade de um inimigo destruir a nossa família. Quando o Senhor é o fundamento e o alicerce da nossa casa. Nisso também nós erramos, né? Nisso nós também falhamos. Uma união firme e segura que remove toda a brecha gerada pelo pecado. Esse é o princípio da pedra de esquina. Uma pedra que está bem firme e fundada. A segurança nossa de construir uma família deve ser no Senhor. Essa pedra ela foi rejeitada pelos construtores. Hoje as pessoas constroem suas vidas e rejeitam Jesus. Rejeitam ele como sendo o centro, a base das suas vidas, do seu viver. Aquele que crê nessa pedra não se apresse, descansa. Aquele que crê que o Senhor, ele sustenta a nossa vida, a nossa família, quando a ele entregamos tudo, descansa nele e confia. Jesus ele virou para Pedro um dia e ele disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificará a minha igreja. Houve uma péssima interpretação do que Jesus falou, porque no grego, quando Jesus fala tu és Pedro, ele não está dizendo que Pedro é o alicerce da igreja, como foi interpretado por muitos, e até se fundou uma religião em cima disso. Quando ele fala tu és Pedro, a palavra Pedro em grego significa Petros, que quer dizer um fragmento de rocha. E ele diz em cima dessa pedra, e aí ele usa a palavra Petra, que em grego quer dizer rocha, edificará a minha igreja. Então a frase ela fica mais ou menos traduzida assim, Pedro, você é um pedacinho de pedra, um fragmento da rocha, mas em cima da rocha, que sou eu, a pedra de esquina, a minha igreja será edificada. Então a igreja não é edificada sobre os ossos de um homem, sobre um simples mortal como Simão Pedro, não. A igreja de Cristo, ela é edificada sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus.
A casa edificada sobre a areia, ela é destruída. Nossa casa foi destruída porque foi edificada sobre a areia. Mas a casa edificada sobre a pedra, sobre a rocha, essa permanece, independentemente das dificuldades que possam vir. No deserto, nós estamos aprendendo a edificar a nossa casa sobre a rocha. É fácil recorrer ao Senhor na luta. Quando o Senhor acerta o carburador do cliente, rapidinho ele vai para o mecânico, para poder consertar o carro. Buscamos a Deus facilmente na provação, nas crises, mas no momento de bonança, no momento de tranquilidade, no momento onde que a bênção vem sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas, que aí sim somos provados. Aí sim nós podemos identificar ou não se Jesus ele é o alicerce da nossa casa. Irmãos, o Senhor vai restaurar a nossa família. E o problema não é agora. O problema é quando ele restaurar. Quando Israel estava prestes a tomar posse da terra prometida, o Senhor ele tem uma grande preocupação. E ele fala com o povo, olha, eu vou dar para vocês essa terra que eu prometi. Eu vou dar. Mas quando entrares nessa terra, ele repete diversas vezes essa expressão. Lembrai-vos de tudo que eu vos ordenei, de tudo que eu vos falei. O problema não é no momento da dificuldade, o problema não é no deserto, porque no deserto nós somos fiéis. O problema é quando estivermos na bonança e não na tempestade. Na bonança que as coisas complicam. Por isso que muitos desertos retornam, porque nós temos uma tendência a nos esquecer do Senhor, a deixar o nosso Deus de lado, a rejeitar a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, e voltarmos a construir a nossa vida de novo em cima de coisas passageiras que não têm o mesmo valor que essa pedra preciosa, como trabalho, como um marido ou uma esposa, como bens, carro, casa. Nada disso tem valor. A nossa família, a nossa história, a nossa vida foi destruída porque nós não entendemos o que realmente importa. Agora estamos tendo a oportunidade de aprender no deserto, a edificar a nossa casa sobre a rocha, a estabelecer um alicerce seguro e firme, porque as dificuldades elas virão. Luta não acaba na vida do crente. Não acaba. Parece que na vida do ímpio acaba, mas do crente não acaba. As dificuldades virão, os ventos, as tempestades, mas se a nossa casa estiver no lugar firme, ela não será destruída. Nunca mais. Por isso que o deserto é primeiro uma restauração pessoal, a nossa intimidade com Deus, que Ele seja o centro da nossa vida, porque se aprendermos que Ele é o centro da nossa vida, nós faremos dele o centro do nosso casamento, da nossa família, do nosso lar. Por isso o Espírito Santo nos ensina a primeiro amar ao Senhor, a primeiro depender do Senhor e somente dele. E a restauração é uma consequência. Que o Senhor nos abençoe. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.